Alô, galera que acompanha a revista Música, eu sou o Silveira, estou feliz em estar falando com vocês. Vou falar um pouco hoje sobre minha carreira, sobre a minha vivência e, claro, sobre a minha música. E espero que vocês gostem do que a gente vai compartilhar aqui. Então, me tornar multi-instrumentista foi uma coisa... não foi uma coisa planejada, não foi uma coisa programada. Eu sempre gostei de música, venho de uma família musical. Meu pai era músico, minha mãe musicista, meus avós músicos, minha avó cantava, era solista do coral, meu avô era violinista por parte de mãe, por parte de pai minha avó cantava, meu avô era flautista, violinista, tocava acordeon, enfim, eu cresci num ambiente extremamente musical, com todo mundo ouvindo muita música o tempo todo na minha casa, e muito cedo, com 6 anos, eu quis aprender algum instrumento. E eu queria tocar violão porque era o que meu pai tocava. Meu pai foi minha primeira referência, foi meu primeiro... se eu tivesse um ídolo, eu diria que meu pai foi meu primeiro ídolo. Mas eu não tenho, eu gosto de muita gente, mas eu não sei se eu posso dizer que eu tenho ídolos. Mas o meu pai foi o meu primeiro herói, assim, com um instrumento na mão, e eu olhava e falava, puxa, eu queria fazer isso, eu queria tocar assim, eu queria me expressar musicalmente dessa forma. E aí eu fui falar com ele, quando eu era pequeno, eu falei, pai, me ensina a tocar violão. E eu era muito pequeno, tinha 5 anos, mas sempre fui... meu apelido era Silvinho, e é até hoje para alguns, porque eu sempre fui pequeno, magrinho, e meu pai falou, mas o violão é maior que você nem vai conseguir segurar o instrumento. Aí a minha mãe conversou com meu pai e ele me deu um cavaquinho. E eu afinava o meu cavaquinho, porque o cavaquinho, na afinação tradicional que os sambistas geralmente usam, a afinação do cavaquinho é em a corda Mi afinada um tom abaixo, afinada em Ré. E eu afinava a corda Mi do meu cavaquinho em Mi mesmo, para poder imitar as posições que meu pai fazia, a maneira como ele encaixava os dedos, e foi assim que eu comecei a tocar. Olhando ele me ensinou os primeiros acordes, ele me ensinou Dó, Sol, Ré, Mi, Lá, alguns acordes básicos ele me ensinou e eu fui encaixando, que a gente chamava de família, né? Família de acordes. Então tinha Sol, Dó e Ré, era a família do Sol, enfim. Era um jeito bem simples de aprender música e foi assim que eu comecei. Com 6 anos, eu tinha 6 anos, era tudo uma diversão para mim, era tudo muito engraçado, mas foi assim que eu comecei a desenvolver minha musicalidade, que já existia, eu só comecei a tecnicamente trabalhar isso a partir dos 6 anos. Assim que eu fiz 9 anos, eu passei para o violão. E depois que eu passei para o violão, eu já comecei a entender um pouco mais de campo harmônico, de cadência de acordes, de sequência. Fazia um solinho ou outro ali, tentando já brincar de improvisação, porque eu comecei a ouvir blues nessa época, foi quando eu descobri B.B. King, Eric Clapton, Muddy Waters, né, alguns que eu ouvia naquela época, que era bem legal, era muito interessante. Eu ficava tentando fazer aqueles solos e vibrato, e, enfim, um monte de coisa que eu trago até hoje na minha música. Do violão, eu fui para guitarra com 11 anos. Aí tem uma curiosidade nessa história, que meu pai, nessa época a gente morava no interior de São Paulo, e a gente estava vivendo uma fase mais complicada financeiramente. Assim, meu pai não tinha condições de me colocar num conservatório de música, porque tinha as escolas de música que eram escolas meio normais, e tinha os conservatórios de música, que era onde, em tese, você aprendia música de uma forma mais profissional, né, mais adequada para ser um profissional da música. Meu pai não tinha grana para nenhuma das duas coisas, nem para me colocar numa escola e nem para me colocar num conservatório. Então o que ele fez? Ele começou a me dar instrumentos, ele ia vendo que eu tinha facilidade. Então eu comecei com o cavaquinho, quando eu pedi um violão com 9 anos, que eu já era um pouquinho maior, ele me deu o violão. Depois com 11, ele me deu uma guitarra sem eu pedir, e aí eu comecei a desenvolver uma outra sonoridade, porque com uma guitarra e um amplificador eu já comecei a me divertir um pouco mais. Com 12 anos eu tive o meu contato com o contrabaixo, não era meu, mas eu comecei a tocar contrabaixo, porque eu entendi também que eram as 4 cordas de cima da guitarra, então não era o fim do mundo para mim aquilo, pensar nas coisas mais graves, e o som do baixo me encantou, o grave que vinha do instrumento e tal. Um contrabaixo Giannini ligado no amplificador Giannini foram os meus
eu lembro que foi meu primeiro contato com contrabaixo e aquilo me encantou. Aí com 13 anos eu ganhei um teclado, um Yamaha PSR alguma coisa, que eu tenho ele até hoje, eu não lembro a série, mas tenho ele até hoje. Foi o teclado onde eu comecei a brincar de combinar os sons, porque ele já tinha uma bateria, aí ele tinha um acompanhamento, então eu fazia um acompanhamento, apertava um botão lá que chamava fio, fazia umas viradas de bateria e fazia um solo na mão direita. Eu achava aquilo incrível com 13 anos. E de lá pra cá, eu nunca mais parei nem de estudar música e as coisas que rodeiam a música, né, como tecnologia, manutenção de instrumento, enfim, eu sou curioso e gosto de todas essas coisas que permeiam o fazer música. Eu nunca mais parei e também não parei de descobrir instrumentos novos. Então, depois veio o trompete, já tive contato com saxofone, já tive contato com violino. Não são instrumentos que eu pratico com frequência, o trompete mais, eu toco mais, além dos instrumentos que eu toco com frequência, que no caso são baixo, bateria, guitarra, né, violão, teclado, esses instrumentos eu toco praticamente todos os dias, um pouco de cada para exercitar mesmo e para estudar. E trompete eu toco um pouco menos, mas toco. Agora violino, sax são instrumentos que eu conheço um pouco a mecânica, mas não toco com frequência. Então eu tenho um pouco mais de dificuldade, mas eu sei que se eu gastar um tempo com eles, eu consigo tirar um som. Eu descobri que no final das contas eu tenho o dom, se é que eu posso dizer assim, da música. Eu não sou um violonista, não sou um contrabaixista, não sou um pianista. Eu sou um cara que, se tiver contato com o instrumento, se você me deixar um tempo com o instrumento, eu consigo tirar som dele. Então acho que foi assim que nasceu a brincadeira de ser multi-instrumentista. Eu acho que ser produtor musical, no sentido de produzir sons, tem duas óticas que eu gosto de olhar para essa função de produtor que eu tenho. Tem uma ótica de produzir música sozinho, de do nada trazer alguma coisa à existência, né? Que é o estudo dos instrumentos, a maneira como eu comecei a estudar os instrumentos, sempre me levava numa direção de tentar criar alguma coisa. Então eu começava a estudar violão, estudar os acordes, a sequência dos acordes, e eu queria transformar aquilo em alguma coisa, eu não queria só ficar fazendo acordes. Eu lembro que bem novo eu queria que aquilo virasse alguma coisa. E quando eu ganhei o meu primeiro teclado, foi quando eu descobri que eu poderia produzir música dessa forma, porque eu comecei a encaixar as coisas. Eu acho que, no meu caso, a minha produção musical, ela tem muita minha identidade, e acho que a grande marca da minha produção e do que eu faço é a minha versatilidade, a minha capacidade de sentar na bateria e tocar, de pegar um contrabaixo e tocar, de sentar no piano e tocar. Me tornar produtor musical é uma consequência ou uma extensão de eu ser multi-instrumentista. A facilidade como eu passei a combinar os sons, porque eles acontecem primeiro dentro da minha cabeça, né? E eu falo para as pessoas, eles às vezes me perguntam, você é o quê? Violonista, guitarrista, contrabaixista, baterista? Eu falo, cara, eu sou um cara que combina, eu toco o suficiente para fazer o que está na minha cabeça, eu toco o suficiente para fazer a minha música. É nisso que eu penso quando eu estou tocando. Eu estou tocando se eu sento na bateria e faço um groove de batera, eu já estou pensando num groove de baixo que pode se encaixar com aquilo. E aí eu vou pensar, puxa, que caberia tal guitarra, e eu vou encaixando, e eu só faço essas coisas porque eu consigo. Se eu não conseguisse, eu ia chamar alguém e ia passar o que está na minha cabeça. E tem coisas que eu não consigo, e nesse caso eu chamo alguém. Mas até hoje eu sempre fiz música sozinho, mas por diversão mesmo, porque além de ser um estudo, né, estudar os instrumentos. E quando eu me descobri com 13 anos, brincando, como eu falei na resposta anterior, quando eu ganhei um tecladinho, que eu vi que eu conseguia fazer um acompanhamento com uma mão, uma melodia com outra mão, e colocar uma bateria ali, e programar uma bateria, e tocar bateria, mais uma harmonia e mais uma melodia, isso já começou a mexer com a minha cabeça. E aí eu comecei a querer produzir música dessa forma, porque eu acredito em dois conceitos quando a gente fala de produção musical. O produtor que produz no sentido de produzir mesmo, meter a mão na massa e fazer a coisa acontecer. Tem muitos produtores que são músicos e que desenvolvem habilidades, nem todos são multi-instrumentistas, mas
Um bom produtor musical, ele tem que ter noção do que os instrumentos fazem. Ele não precisa ser um multi-instrumentista, mas ele tem que saber se comunicar com o baixista e falar, eu queria um slap nessa hora, não, nessa hora eu queria que você deixasse as notas soarem mais. Ele tem que entender a linguagem de cada instrumento e saber direcionar e conduzir, até para poder se comunicar e se expressar com quem ele está dirigindo, no caso, né, com quem ele está trabalhando, no caso dele não conseguir executar o que está na cabeça dele. E tem um outro tipo de produtor musical, além desse que mete a mão na massa, que é o produtor, que é um pouco desse que eu descrevi agora, que ele se comunica com outros músicos, ele trabalha com outros músicos, e ele coordena o processo, né? Na verdade, sendo multi-instrumentista como eu exerço as duas funções hoje. Eu executo o que está na minha cabeça e consigo me comunicar com quem eu tenho dificuldade de executar alguma coisa e eu contrato um músico ou chamo alguém, falo, cara, faz esse solo aqui para mim, mas eu queria assim, com uma linguagem mais jazzística ou com um pouco mais de atitude, uma coisa mais rock and roll. Você tem que saber se expressar, você tem que ter intimidade com a música. E essa minha intimidade com a música nasceu de um desejo de sempre aprender mais, de sempre querer mais. E isso me levou a ser um produtor musical, mas também não foi uma coisa pensada, não foi uma coisa programada. Quando eu vi, com 15 anos eu estava dentro do estúdio, sugerindo para os meus amigos fazer coisa. Pô, por que você não faz essa linha de baixo? Por que você não... Essa guitarra aqui poderia ficar legal se fizesse. E aí eu descobri que eu tinha facilidade para pensar em coisas que às vezes as pessoas estavam ali com dificuldade para pensar. E isso me despertou, então eu preciso me dedicar mais a isso. Eu comecei a exercitar a minha audição, comecei a exercitar a minha percepção musical, comecei a estudar isso para me tornar um produtor musical com mais alicerce, né? Mais teórico também, não só prático por causa do dom que eu já tenho. Cara, cada artista que eu trabalhei tem uma peculiaridade que me chama a atenção. Eu sempre me preocupei em entender o universo do artista, eu sempre gostei muito de entender os universos e de trabalhar com gêneros diferentes, porque para mim sempre foi um aprendizado. É muito legal você poder trabalhar com gêneros diferentes, e no meu caso, que estou sempre atento a pegar alguma coisa, a entender alguma coisa, sempre tem uma lição para tirar dali. Eu estou colaborando, eu levo lá o meu talento para contribuir com aquilo que está acontecendo, seja um disco, seja um show, seja uma turnê, enfim, seja só um ensaio, seja um bate-papo, é sempre uma troca. Eu levo o meu talento para trabalhar com um artista, e dos tantos que eu já trabalhei, sempre eu tive uma peculiaridade deles que me chamava a atenção. Eu sempre me preocupo em respeitar o gênero com qual eu estou trabalhando, né? E, consequentemente, o artista com quem eu estou trabalhando. Então, dentro do universo do artista, você tentar saber mais sobre ele e respeitar o universo dele é uma coisa que aproxima o colaborador, no caso, como eu sempre trabalhei com os artistas fazendo colaboração, ou uma colaboração artística, de participação especial, ou uma colaboração de produção, ou uma colaboração como músico, enfim. Mas sempre foi uma troca. Todos me acrescentaram alguma coisa, mas talvez, pelo gênero musical, o artista que talvez eu continue me relacionando até hoje, e que a gente ficou mais próximo, e eu sempre fui admirador do trabalho dele, e quando eu juntei o que eu pensava com o que ele pensava e o tanto que ele me agregou, eu falei, putz, que legal que eu tive essa oportunidade. O Ed Motta, dos tantos que eu trabalhei, talvez eu destaque alguns artistas que me influenciaram mais do que outros. Talvez isso facilite a resposta da pergunta. Porque Ed Motta, o Mano Brown, o Ed Motta, o Mano Brown e o César Camargo Mariano foram 3 artistas com quem eu tive a honra de trabalhar que me impactaram em termos de conhecimento. Eu costumo brincar que o Ed Motta é o maior database que eu conheço. O cara tem na mente dele muita informação, é muito giga que ele tem armazenado de informação, talvez teras, que ele tem de informação naquela cabeça. E isso é muito legal porque ele compartilha, e aí a gente
eu puxava um assunto e ele falava, cara, isso inclusive não sei o que, eu falava, pô, inclusive isso também é de não sei o que, ele, isso, e foi muito legal trabalhar com ele durante a produção do Piquenique, porque a gente ficou praticamente um ano trabalhando no disco, entre audições, entre encontros antes de começar a gravar, enfim. Foi um processo longo e foi um processo de aprendizado muito grande. Com o Mano Brown eu tive horas de conversa sobre música, sobre desdobramentos da música, sobre comportamento, sobre hip hop, sobre o hip hop no Brasil, sobre o hip hop no mundo, sobre o rap na sua essência de ritmo e poesia, de você tentar encaixar as duas coisas. Enfim, isso também foi um grande aprendizado para mim. E trabalhando com César Mariano durante as gravações da Gal Costa, eu tive uma aula de harmonia, de condução e de produção e da maneira como ele enxerga o todo, assim, né? É um produtor brilhante, é um arranjador brilhante e sabe se colocar, sabe o momento de falar, sabe como se dirigir a cada músico, sabe se expressar, como eu falei sobre a importância de um produtor, saber falar o que está na cabeça dele para passar para o outro músico. Com o César eu aprendi muito em 2 sessões de gravação com a Gal e uma sessão de gravação do meu CD, que eu tive a honra que ele fez uma música comigo no meu segundo CD. Acho que desses todos que eu falei, de artistas, aliás, desses todos os artistas que eu trabalhei, esses 3 foram os que mais me impactaram. Eu tenho coisas em todos os artistas que eu trabalhei que me impressionaram. Trabalhar com Toquinho foi mágico, trabalhar com o pessoal do sertanejo e ver a entrega deles, a dedicação, o empenho que eles têm para fazer aquilo, também é uma lição que eu tiro da superação que cada artista tem, dos grandes, o quanto eles se dedicam, o quanto eles se empenham para suas carreiras, o quanto eles são independentes. Tudo é uma lição. Eu olho para tudo e de cada coisa eu tento tirar um pouco. Então, são várias peculiaridades, mas realmente esses 3 artistas que eu citei me impactaram um pouco mais. Cara, eu acho que são as 2 coisas. Você precisa ter um dom, você precisa ter uma aptidão para uma coisa que você queira desenvolver bem, que você vai desenvolver com facilidade. E eu acho que quando você tem o talento e você identifica esse talento, ou alguém identifica esse talento em você, você tem mais chances de acertar. Agora, a prática e a dedicação diária complementa o talento que você tem, sabe? Então acho que são coisas complementares. Eu acho que quando você para pensar sobre tá, eu nasci com talento, ok. Só que eu vou me acomodar e tipo, ok, sei lá, eu sou bom nisso. Tem muita gente que peca pelo excesso de confiança. E isso vale para tudo, vale para dirigir, vale para um exercício na academia. Se você não tem noção do que você está fazendo, se você não vai a fundo sobre o que você está fazendo, em termos técnicos e teóricos, eu acho que o seu talento vai ser uma coisa brilhante sempre, mas bruto, né? E em algum momento pode se tornar uma coisa superficial ou mal explorada, uma coisa que está explorada só na superficialidade. Então, eu acho que a fusão das 2 coisas, o talento que eu nasci, a aptidão musical que eu tenho, a facilidade que eu tenho para me relacionar com harmonias, melodias, letras, e a minha busca, por exemplo, eu tenho muito mais dificuldade em escrever uma letra do que em fazer uma melodia, em compor uma melodia. Eu tenho muito mais dificuldade em achar uma boa rima, no caso de ter rima no que eu quero dizer, do que de achar uma sequência de acordes. Então eu vou na minha... o primeiro ponto eu acho que é reconhecer a sua deficiência, identificar a sua deficiência e tentar melhorá-la. Então eu gasto muito tempo estudando diariamente, como você perguntou, porque eu sei que eu tenho uma deficiência de improvisação, eu tenho uma deficiência técnica que eu preciso corrigir, e isso só vem com a prática, e é uma prática diária, porque o talento eu tenho, eu sei o que eu quero fazer. Eu acho que o talento me ajuda muito em saber o quanto eu preciso melhorar.
toda vez que eu pego no instrumento, toda vez que eu canto, toda vez que eu produzo, eu sei enxergar o que eu evoluí e eu sei enxergar o que eu preciso melhorar ainda, o que poderia ser melhor, o que poderia ser mais rápido, o que poderia ser mais assertivo. Então a fusão das duas coisas, eu acho que são o que dá o resultado da excelência mesmo. O talento mais a dedicação e a prática diária. Cara, o meu processo de composição, ele não é programado. Eu não sento e falo, eu vou compor, eu preciso compor. Talvez eu faça isso um dia, mas ainda não fiz isso. Até hoje não foi assim. As canções que eu fiz e que eu faço, elas vêm, elas aparecem. Tem música minha que não está escrita em lugar nenhum. Eu acordo com uma música na cabeça, vou lá, ligo minhas coisas, gravo, e tá lá, e tem um registro, tá pronto. É isso. Pra mim, né? Funciona pra mim. E então não tem uma regra, eu não tenho uma regra de composição, não tenho mesmo, cara. Eu posso ficar com o violão um dia inteiro tocando, estudando, e não sair nada daquilo. E eu posso ficar sentado no computador olhando timbres de bateria e um groove me desperta, e aí eu falo, putz, cara, eu preciso fazer alguma coisa em cima disso. Então, o meu processo de composição, eu vejo compositores que têm processos diferentes. Tem compositores que gostam... É claro que a música sempre inspira. Ouvir música é uma coisa que inspira ou a tocar, ou a compor, ou a querer ouvir mais música, mas ouvir música é sempre um grande caminho para evoluir no sentido da criação. Mas eu estou dizendo isso porque assim, ouvir música é uma coisa que eu faço quando eu quero compor. Mas não necessariamente também quando eu ouço música eu consigo compor, sabe? Ah, vamos botar uma música agora que eu vou ficar inspirado e vou compor. Não funciona assim comigo. Então, eu não consigo descrever para você o meu método de composição porque ele realmente não existe um método para mim, não para mim. Quando a música acontece, ela acontece. A gente pode terminar essa entrevista e falar, cara, tive uma ideia enquanto eu estava dando a entrevista, dá um minutinho que eu preciso gravar. E eu vou gravar e vou registrar essa ideia. Mas pode acontecer de também não ver essa ideia nem hoje, nem amanhã, e não sei quando ela vai vir. É assim que funciona comigo. O que eu acho sobre isso é o seguinte, eu acho que o avanço da tecnologia, essa discussão é uma discussão que não se cala, ela já é uma discussão antiga, sobre o avanço tecnológico favorecendo ou prejudicando a música, os músicos, enfim. Eu vou te dizer o que eu acho. O lado positivo que eu vejo disso, de você comprar um computador, uma interface, e conseguir fazer música onde você estiver, o lado positivo disso é que possibilitou que muita gente que tem talento, mas que não tem grana, não tem estrutura, não teve um olheiro de gravadora, não teve um A&R, não teve um empresário, um investidor que descobriu aquele cara, ou aquela cantora, enfim. Ter um computador hoje, ter a internet, possibilitou que várias pessoas que têm talento, mas que não tinham uma oportunidade, aparecessem. Esse é um lado que eu acho extremamente positivo e também libertou todo mundo de ficar refém de uma determinada rádio. Ah, preciso da rádio tal para dar certo, ou eu preciso do programa tal para dar certo. Ninguém precisa de nada, você precisa do teu talento e de criatividade, e aprender a usar as ferramentas estão aí. Isso eu acho super positivo. O que eu acho negativo também dessa história, olhando o outro lado agora da moeda, o que eu achei negativo é que cada vez mais pessoas que, se fossem bater na porta de uma gravadora, ou se fossem falar com um investidor, ou se fossem procurar um produtor musical, pessoas que seriam reprovadas, você ainda não tem nível para gravar um disco, você ainda não está pronto para isso, você precisa melhorar, você precisa fazer uma série de coisas. Existe uma cartilha básica que você tem que seguir para você querer ser alguma coisa nessa profissão, nessa área da vida artística, e se você quer fazer música, enfim, você tem que fazer algumas coisas básicas. E o fato de hoje qualquer pessoa ter acesso e fazer o que ela quer, eu acho que é o lado negativo, porque
muita gente que se fosse bater numa gravadora não seria aceito, ou não seria aceito por um produtor, não por mal, mas por dizer, ó, você ainda não está pronto. Essas pessoas hoje, elas também conseguem fazer música e compartilhar a música delas. Então, mesmo não estando prontas, mesmo não estando preparadas. Então eu acho que o lado negativo do avanço tecnológico e da facilidade é que veio muita coisa à tona que talvez não devesse vir agora, ou que talvez nunca. Talvez uma conversa com uma gravadora, ou com um investidor, enfim, é que, como você colocou, a gravadora, ela filtrava antigamente o que estava pronto e o que não estava pronto para ser compartilhado com o grande público, vamos dizer assim, né? Tinha dentro das gravadoras um corpo de pessoas que ouvia, desde o cara do marketing, que era o cara, talvez o último cara da cadeia que ia fazer a divulgação, mas você tinha o A&R, que era, em tese, o cara que descobriu o artista, ia lá, o homem de campo, né? Ó, vi um cara cantando num bar, achei que o cara era bom, achei que o cara é bom, vale a pena a gente investir nele. Esse cara trazia o artista para a gravadora, apresentava para uma série de pessoas, aí as pessoas iam estudando o perfil do artista, pô, esse cara acho que de repente ele pode falar bem com a molecada. Vamos então colocar um visual mais nele nessa direção, vamos acertar o repertório dele para isso, enfim. Tinha um corpo de pessoas, ainda tem, mas isso era uma coisa mais comum antigamente. E essas pessoas filtravam o que chegaria ao público e o que não chegaria ao público, passando pelas rádios, passando por críticos de jornais, revistas, gente que faz isso, que só trabalha com isso. E hoje em dia você não precisa de mais nada disso, cara. A gente pega um violão, um teclado, uma bateria eletrônica, qualquer coisa, põe uma câmera gravando mal aqui dentro do meu quarto com a parede lá tudo suja, não importa, e transmite no YouTube e vai para o mundo inteiro. E tem coisa que tem 1 milhão de views assim, entendeu? Não dá para explicar. Acontece. Se você me perguntar, Silveira, se dependesse de você, esse vídeo, se vamos mostrar um vídeo desses que eu estou descrevendo, se dependesse de você, esse vídeo seria divulgado? Falar, não, jamais, eu não divulgaria um vídeo desse. Se fosse um artista que viesse falar comigo, eu falaria, não, cara, não faz um vídeo assim. Você está cantando desafinado, a música está ruim, o fundo não está legal, enfim. Artisticamente eu ia fazer um monte de sugestões para que aquilo ficasse diferente e tivesse um mínimo artístico. Eu acho que a palavra arte também, e fazer arte com música, e usar a música como um meio, né, para expressar a arte que está em cada artista, eu acho que também isso hoje está muito... Nem se discute sobre isso, sabe? As pessoas não estão tão preocupadas, pelo menos na grande maioria. Então, eu acho que esse é o ponto negativo e é o ponto que infelizmente mais cresce, que é a quantidade de pessoas que não estão preparadas para o mercado, para serem bons entertainers, para serem bons cantores, ou para serem bons MCs, ou bons DJs, mas que compram equipamento, tem acesso, faz um vídeo, bota na internet, compartilha, enfim, e fica sobrecarregando a nuvem com coisa que, de repente, não precisava estar ali. Não agora, talvez mais para frente, com um pouco mais de cuidado, dedicação e estudo. Esse eu acho que é o grande ponto negativo dessa história. Mas, como tudo, toda moeda tem dois lados, então vale a pena sempre a gente olhar também para o lado positivo e tentar enxergar isso através de lentes de esperança também, que também nem tudo está perdido. Tem coisa boa acontecendo também com esse fenômeno. Pessoal da Revista Música, espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo aqui. O que eu posso desejar para vocês é que cada vez mais vocês tenham inspiração. Inspiração é uma coisa que está... Não é que está em falta, mas tem muito copy-paste, sabe? Tem muita cópia, tem muita pessoa olhando uma coisa e tentando copiar e não olha para dentro e não busca a sua verdade, não procura uma identidade para o que faz, enfim, que vocês tenham inspiração, que vocês tenham identidade, que vocês tenham verdade no que vocês fazem. Agradeço pela companhia, pela paciência de quem está acompanhando o meu trabalho já há muito tempo. O que eu faço, primeiro, é para mim. Eu não vou mentir para você, quando eu faço música eu faço pensando em mim, em me satisfazer, em ficar feliz, porque eu começo uma coisa e eu não fico feliz, eu não tenho paz enquanto eu não termino.
Então é uma coisa para mim, primeiramente, porque eu gosto do que eu faço, mas cada vez mais eu faço para mim pensando, tomara que quem ouça goste. Então, as pessoas que acompanham o meu trabalho, eu sei que se identificam com o que eu faço e eu fico muito feliz. Então, que você continue acompanhando, que você continue me ajudando. Espero que Deus abençoe vocês, ilumine e que Ele seja como a natureza, como o sol, como a lua, como o mar, como o vento, que a inspiração venha e te alcance e que você crie, você que cria, que trabalha com isso, que eu sei que grande parte das pessoas que me acompanham são músicos, são produtores, são cantores, enfim. Essa é para vocês, que vocês não tenham nunca escassez de inspiração, que mesmo no meio do deserto exista um oásis de onde você possa tirar força para fazer boa música, para compartilhar sua arte com o mundo e abençoar as pessoas com seu talento. Beleza? Isso aí. Paz.